Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Pinoto. Esse é o TDAH Entrevista, o programa sobre representatividade de TDAH, onde eu converso com pessoas famosas que também convivem com o nosso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH, empreendedorismo, vida familiar e transgeneridade. Então vem ouvir a nossa entrevista com uma TDAH famosa, que é uma verdadeira jujubinha doce dos podcasts, a Mariana Mafra, também conhecida como Jazz Rider. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Pinoto, criadora da Tribo TDAH, e esse episódio é um episódio extremamente especial, lançado, é uma live do Instagram, que ela foi feita na Semana Nacional de Conscientização do TDAH, eu falo sobre isso no episódio, mas antes de deixar vocês com o episódio, eu quero dar uns recadinhos muito rápidos que eu não consegui dar na live. Não se esqueça que todo o trabalho da Tribo TDAH depende de você para continuar. Então vá lá em apoia.se/Tribo TDAH, especialmente se você gostou do TDAH Entrevista. E se você quiser mais episódios assim, essa é uma meta de apoio que, se a gente conquistar, vão ter lives regulares, entrevistando várias pessoas com TDAH que falam sobre representatividade e até outros temas relevantes ao nosso TDAH. Então, vai lá e, além disso, além de apoiar todo o trabalho para a Tribo TDAH continuar, você também tem direito a um grupo secreto no Telegram, cheio de gente para conversar sobre absolutamente tudo. Você vota nos temas dos episódios, sabe quais são os episódios com antecedência e também se tem entrevista, quando vai ter coisas, novidades e bastidores da Tribo TDAH e até consegue mandar respostas. Enfim, você participa de gravações, de roda de conversa, tem um monte de coisa que você tem direito, benefício, se você apoiar a Tribo TDAH. Então vai lá em apoia.se/Tribo TDAH. Então fica com a entrevista com a Jazz Rider, a Mariana Mafra, que é uma pessoa maravilhosa e eu tava muito empolgada para convidar para participar da Tribo TDAH. Olá, gente, tudo bem? Eu acabei de convidar a Jazz. Vamos começar a live daqui a pouco. Como é uma live TDAH, obviamente que ia ter problemas técnicos antes. Ai, Jess, obrigada por participar. Olá, tudo bem? Como você está? Eu tô bem. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo bem? Eu tô te ouvindo bem. Tá ótimo. Você me ouve Você bem? tá maravilhosa, como sempre. Então tá. Gente, olá, quem não conhece, bem-vindo à Tribo TDAH. Eu sou a host, Tata Pinoto, eu sou criadora da Tribo TDAH. E esse é um podcast especial, na verdade, essa é uma live especial, porque essa é a Semana do TDAH, Semana Nacional de Conscientização do TDAH, que é uma conquista da nossa comunidade TDAH. Ele foi aprovado super recentemente, é a Lei 14.420 de 2022 agora, e a primeira vez que a gente, no Brasil, tem uma lei sobre uma data nacional de conscientização. É a única data que a gente tem, enfim. E aí a gente tem uma semana inteira para falar disso. Ela foi aprovada agora. E eu precisava fazer uma coisa especial. E depois que eu descobri, eu acompanho seus podcasts, depois que eu descobri que você tinha TDAH, eu falei, nossa, eu preciso muito convidar a Jess para participar. Eu quero conhecer mais sobre a sua história com relação ao TDAH, assim, porque um dos propósitos que eu criei esse programa do TDAH Entrevista, esse spin-off da Tribo TDAH, é justamente para mostrar um pouco de representatividade. Mostrar pessoas famosas, pessoas que são interessantes, pessoas que, poxa, a gente pode olhar e se espelhar e falar, nossa, se essa pessoa conseguiu, talvez eu também consiga, sabe? E você é uma pessoa assim, você é uma pessoa incrível, você conquistou um monte de coisa na sua vida, você é um exemplo para muita gente e você também tem TDAH, sabe? Jess, eu queria, assim, começar... Primeiro, obrigada, de verdade. Eu sei que você está em outro fuso horário, enfim. Como é que foi, assim... Não, eu tô uma hora atrás de você, tá tranquilo. Como é que foi seu diagnóstico? Você sabe qual tipo de TDAH você tem? Como é que foi esse processo para você? Eu nem sabia. Tem 3 tipos. Tem? Tem o tipo predominantemente desatento, o tipo predominantemente hiperativo e impulsivo e o tipo combinado. A diferença é que, assim, todo mundo é desatento, hiperativo e impulsivo. A gente tem os 3 sintomas.
Mas nos dois primeiros tipos, a gente pode ter destacado uma coisa ou outra a mais. Eu sou o tipo combinado, ou seja, eu sou tanto muito distraída quanto muito hiperativa. Uhum. Então, eu não sei, aqui nos Estados Unidos essas coisas são um pouco diferentes. Todo o sistema de saúde daqui é muito, ele é muito atrasado em relação ao Brasil, assim, em vários aspectos. E quando se fala de saúde mental, então, aliás, esse é um dos principais problemas do país até agora. Tipo, o presidente fala sobre saúde mental, dia sim, dia não, sobre a crise da saúde mental. Então, é um problema no país, assim como um todo. Porque é muito ruim, assim. Então, e a maneira como o diagnóstico que é feita é a pior maneira possível. Você tem um diagnóstico aí? Sim. Eles fazem um questionário, aí se você encaixa no perfil, eles te dão remédio. E aí, baseado no efeito do remédio, é que eles vão avaliando se você tem ou não TDAH, e também que tipo de remédio você tem que tomar, e quantidade, esse tipo de coisa. Então é assim que é feito. Tanto é que eu nem sabia que existia mais de um tipo. Eu acho que aqui isso não existe. Isso é da OMS, então é do padrão geral. Mas é muito comum as pessoas quando têm o diagnóstico não saberem, a pessoa não... É muito similar o que você descreveu com o que a gente recebe aqui também. Tem muito profissional que basicamente olha para sua cara, conversa meia hora com você, fala, toma esse remédio para ver se você tem TDAH. Então... Mas como é que foi esse processo? Você começou a desconfiar como? Você foi procurar, alguém te falou, você ouviu informações sobre TDAH na internet e falou, talvez eu possa ter isso. Sem querer, assim, completamente sem querer, eu estava lendo um post num blog de um empresário, de um investidor lá da Califórnia, e ele começou a citar os sintomas dele, mas não era assim, porque é muito fácil a gente se identificar com sintomas, né? Tipo, eu tô sempre atrasado, meio que todo mundo tá, né? Mas o que ele falava, assim, era como os sintomas se aplicavam à vida dele, né? A vida dele no trabalho e tal. E a vida dele era muito parecida com a minha. Tipo, o trabalho dele, o que ele faz no trabalho, ou o que ele faz, os horários, entendeu? Era tudo muito parecido. E ele falou que ele teve o diagnóstico de TDAH e que saber disso melhorou muito a vida dele, porque ele passou a ter algumas estratégias para lidar com isso. E é até curioso, assim, que ele fala que ele começou a tomar remédio, né, por um tempo, e depois de um tempo ele percebeu que era mais fácil lidar com ela sem o remédio. Que para ele funcionava melhor sem. Eu não sei, assim, eu não sei se isso vale para todo mundo e tal, mas de qualquer maneira, quando eu li isso, era tão... Entendeu? Não era só assim, tô me identificando com outro sintoma. Os problemas que ele tinha no trabalho, que era muito parecido com o meu, por conta do TDAH, por conta das evidências de TDAH, eram muito parecidos com os que eu tinha. Muito parecidos não, eram iguais. E foi aí que eu fui procurar um médico, e foi aí que eu passei pela avaliação, e foi aí que eu comecei a ler sobre o assunto. Quanto tempo, assim, mais ou menos, você lembra? Mais uns 2 anos. Um pouco mais, 6 anos e meio. Uma coisa que eu já li bastante, eu sei que tem alguns acts, algumas leis nos Estados Unidos que, diferente aqui do Brasil, eles já classificam o TDAH como uma deficiência. Existem algumas leis, tanto para crianças e adolescentes, quanto para adultos. Só que eu sei que aí nos Estados Unidos, como ele tem as leis federais e as leis estaduais, que elas... É uma salada que as leis estaduais podem sobressair a lei federal. Como é que você sentiu alguma diferença para você em forma de legislação com isso? Você, principalmente assim, sobre ser deficiência? Ou isso você nunca... Então, para mim não, porque eu não... Eu trabalho em casa, eu tenho minha própria empresa, então eu não tenho um emprego, sabe? Eu já tenho que lidar com uma empresa específica. Eu não tenho... como você falou, assim, muito dessas leis
elas afetam crianças que estão na escola ou adultos, jovens adultos que estão na faculdade, e eu não tô mais em nenhuma dessas coisas. Então, para mim não faz muita diferença, assim. Agora, a vida inteira, assim, tipo, chegar na hora no trabalho, assim, isso sempre foi um problema para mim, assim, gravíssimo. E eu não sei como eu tô aqui. Quando você falou que você se identificou com algumas coisas no trabalho, o que mais te afetava isso no trabalho? O que mais te afeta no trabalho? Porque, assim, eu super entendo quando você fala que o horário é um problema. Existe uma coisa no TDAH que chama miopia temporal. O tempo passa e a gente literalmente não percebe. A gente entra num vórtex e 5 minutos e 5 horas às vezes não são diferentes quando a gente está compenetrado com uma coisa ou quando a gente está muito entediado, por exemplo. Eu sei. Mas assim, no meu trabalho a vida inteira, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Eu sempre fui muito rápida em trazer soluções, em resolver coisas, em resolver problema. É a coisa que eu faço de melhor, assim, sabe? Achar o caminho que vai dar certo. E eu sempre tive isso. Eu sempre tive muito hiperfoco também, essa característica, assim, de começar, sabe? Começar a resolver um problema e só parar quando você finalmente resolver ele. Então, era muito comum, assim, isso que você falou de time blindness, assim, era muito comum eu estar no trabalho e, de repente, a Paty me ligar e falar, você não lembra a casa? Aí eu, pô, que horas são? São 8 da manhã. E, tipo, eu tinha pensado em ir pra casa às 9 da noite, E aí o sei seu lá. jantar... E já aconteceu várias vezes. Já aconteceu, assim, muitas vezes, coisas desse tipo. E então, o que aconteceu foi que, assim, pós-pandemia, eu acho que a pandemia deixou todo mundo em situação, em modo de emergência, né? E eu também, porque a gente enfrentou a pandemia e o câncer da Paty, né? Ao mesmo tempo. Então, eu tava sempre assim sabe, num modo de alerta total e emergência total. A gente não pode deixar a peteca cair em nada, não pode deixar o trabalho afetar, não pode deixar o dinheiro afetar, a gente não pode sair de casa, ninguém pode entrar aqui em casa, em hipótese nenhuma, sabe? Enquanto assim, na pandemia a gente ficou trancado em casa mesmo, assim, a gente não saía pra nada. E assim, quando eu tinha que descer pra pegar compras, coisas assim, eu ia toda encapotada, eu ia de luva, eu ia de máscara, eu ia de gorro, assim, sabe? Se você Cuidado encostasse alguma coisa, eu imagino que... Eu ia pra sair, voltava pra casa, tomava um banho. Não, era assim, eu chegava em casa e eu limpava a sola de sapato, eu me limpava inteira, eu limpava a mão com um paninho de Clorox, destruiu minha mão. E eu tava assim, né, e a gente não saía de casa, então foi tipo um ano, assim, até sair a vacina, mais ou menos, né, a gente ficou muito nesse modo até a vacina aparecer. Porque a Paty já estava melhor, já estava bem, e a gente se vacinou e tal, e a gente aliviou um pouco o estresse, assim, porque o medo que a gente tinha era se alguém em casa pegasse Covid, a chance disso afetar a Paty era muito, muito grande, né? Então eu não podia deixar isso acontecer em hipótese nenhuma. E aí, quando isso acabou, assim, quando isso começou a acabar, porque não foi da noite pro dia, né? Foi meio que aos poucos, assim. Eu comecei a ter os... Até então, eu só tinha tido os benefícios, assim, do TDAH, sabe, de hiperfoco, de ultra criatividade, de resolver problema. Pra mim, sempre foi, tipo, uma vantagem. E aí, depois, eu comecei a ter os problemas mesmo, assim. Eu comecei a procrastinar demais, assim. Sentar aqui na frente do computador, passar 8 horas aqui e não começar o que eu vim fazer, assim. E não porque eu não queria, não porque eu tava, sabe, por falta de foco mesmo, falta de concentração. Eu comecei a fazer muito isso, eu comecei a ter muita, por exemplo, fazer um PowerPoint, assim, para apresentar uma ideia. Geralmente eu fazia isso em, sei lá, 40 minutos. Eu passei a
5 horas, 6 horas para conseguir terminar um. E eu acho que isso veio muito assim, tipo, sabe, baixou a adrenalina assim da pandemia, baixou o modo alerta, e aí eu acho que eu comecei a ficar, sei lá, meio que um burnout, Que é assim, muito né? comum. E isso fez com que esses sintomas aparecessem. Eu acho Acho que foi uma isso. coisa que você falou primeiro, o burnout é muito comum. Muita gente às vezes descobre outros transtornos, outras condições antes de a gente receber o diagnóstico de TDAH, justamente por causa disso. Recebe diagnóstico de depressão, ansiedade, burnout, às vezes bipolaridade. Alguns deles porque a gente tem comorbidade, outros porque a gente vive tanto em modo de sobrevivência, às vezes pro dia a dia, além de, por exemplo, da questão da pandemia, que a gente vai acumulando muita coisa ao longo da vida. E isso faz muito sentido o que você falou com isso. Até, por exemplo, a procrastinação. Todo mundo procrastina, só que a gente se culpa mais por isso, né? Eu não sei quanto a você, não sei se você se compara com as pessoas e você vê Porque que não era você comum, tá, né? sei lá, você se sente, poxa, eu tô atrás das pessoas com isso. Isso é bom. Eu acho que eu não tenho esse problema, porque, mas eu acho que eu só não tenho ele porque eu trabalho na minha própria empresa, assim, porque eu não tenho, sabe, eu não tenho colegas fazendo a mesma coisa que eu faço, mas comparando comigo mesmo naquela época, eu tinha, sabe, eu comecei a comparar isso, eu levava 40 minutos para conseguir fazer um PowerPoint, agora eu tô levando 4 horas, 5 horas. Então eu comecei a questionar, sabe, a minha própria capacidade, assim, nesse sentido. Entendeu? Eu tava me comparando comigo mesmo no passado. E assim, a Parasol não é sua primeira empresa. Você já teve outras empresas, já fundou outras empresas antes disso. Como é que foi isso para você? Você fez tanto sucesso, você criou uma empresa, você vendeu essa empresa, depois você criou outra. E eu gosto que tem alguns estudos que eles mostram que TDAH a gente é naturalmente mais empreendedor, mas muito disso porque às vezes a gente não se encaixa no mercado de trabalho, porque a gente precisa se virar e a gente acaba criando uma maneira de fazer alguma coisa acontecer que a gente acredita por causa até da impaciência do TDAH, de já que eu vou fazer isso, eu vou fazer bem feito e de repente vira um trabalho extra. Mas eu queria saber assim, como é que foi o seu processo? Como é que foi a primeira empresa, depois a venda e a segunda e a Parasol, como ela aconteceu? Porque é muita coisa, é muito empreendedorismo. Mas foi meio acidental, assim. A minha primeira empresa, que foi a FTPI Digital, que mais tarde virou a Bubox FTPI, eu trabalhava na empresa, eu era gerente de marketing na empresa e eu tinha um desafio que era fazer a empresa ser percebida como uma empresa mais jovem, mais moderna, que de fato ela era, e ela era percebida como uma empresa muito antiga, muito old school, sabe? Aí e eu achava que uma das maneiras de a gente fazer isso era a gente trabalhar com mídia online, porque a gente era uma empresa de mídia offline, de jornal, de rádio, de outdoor, coisa assim. E tudo isso era visto como muito velho já, né? Como uma coisa meio de velho, assim. Embora seja preconceituoso dizer isso, mas era assim que a minha cara percebia. E eu falei assim, a gente tem que fazer mídia online. E aí os sócios da empresa falaram assim, olha, a gente já tentou algumas vezes, não deu muito certo, mas monta um modelo de negócios e se aprovar e tal, e se isso for aprovado, você toca o negócio. Então foi uma coisa assim que eu nunca nem meio que caiu no meu colo, sabe? E aí eu comecei a montar um modelo de negócios, mas achando assim, tipo, esse é o tipo de tarefa que alguém te dá e ela vai morrendo aos poucos, e você não tem que dar conta, né? E sabe? Porque ninguém realmente se importa. Mas aconteceu o contrário, assim, eu fiz o modelo de negócios, eles contrataram uma consultoria, a consultoria aprovou o meu modelo, e a gente montou um negócio. E eu passei a ser diretora desse negócio, e com isso eu resolvi esses problemas, assim, de horário, porque eu queria fazer as coisas no horário que eu queria. Mas assim, eu sempre trabalhei muito, assim, eu só tinha muita dificuldade de chegar muito cedo no trabalho, assim, isso sempre foi muito ruim pra mim.
mas eu virei diretora dessa empresa, depois eu virei sócia dessa empresa. E isso, sabe, isso me colocou como, ok, agora eu sou uma das donas e eu posso fazer o que eu quiser. E aí, muitas das coisas, e assim, a nossa empresa, ela faturava muito pouco dinheiro, assim, no começo. A gente levou uns 2 anos, assim, para ter um faturamento significativo e para dar lucro, né? A gente não conseguia nenhuma das duas coisas. Então, quando isso aconteceu, então, assim, a gente era meio largado, sabe? E aí, quando uma hora virou, assim, e virou e a gente chegou num ponto que a nossa unidade de negócio era maior do que a matriz, assim, sabe? Mas quando eu tava nesse ponto, assim, eu já tava tão no comando da empresa e tudo era tão do meu jeito, assim, que aí eu não tinha mais nenhum desses problemas, assim, foi isso. Foi assim que foi acontecendo. Só que uma outra característica do TDAH é isso, né? Assim, a gente ficou muito empolgada com o projeto no começo, mas quando ele vira uma coisa assim de administrar, o que ele virou, assim, me enche o saco. E foi o que aconteceu comigo, assim. A gente comprou a Bubox e de repente meu trabalho passou a ser só advogado, contador, infraestrutura de TI, coisa assim. E eu não participava mais das coisas criativas, né? A gente trabalhava com publicidade e a principal coisa que eu gostava era de criar as campanhas. Eu era redatora, né, antes. E eu comecei a não criar mais, assim. Teve um dia que chegou uma campanha super legal e eu percebi que eu não tinha participado dela, assim. Eu falei, poxa, ninguém me chamou para participar disso. E aí eu comecei, tipo, eu não quero mais fazer isso, não. Eu quero ir embora. E foi isso meio que começou o processo de venda, assim. Eu, na verdade, vendi a minha parte para os meus sócios, assim. A empresa continua existindo. Como ela estava antes. E aí que foi quando você começou o processo de, depois de um tempo, você vendeu a sua parte, aí eu sei que você ficou entrando em uns processos seletivos, aí enquanto você esperava que você criou a Parasol? Não, antes disso, enquanto eu ainda estava na FTPI Bubox, eu fundei, junto com o pessoal da Jovem Nerd, eu fundei a Amazing Pixel. E quando isso aconteceu, a gente fez um acordo, eu e a Jovem Nerd, e eu fiquei com a Amazing Pixel. Eles ficaram com uma parte da Amazing Pixel, que era a parte de produção e tal, eles ficaram com os canais que a gente tinha, e eu fiquei com uma parte da empresa que era representar outros canais. E aí eu fui trabalhar na nossa empresa, assim, que a gente meio que sempre levou assim como algo secundário. E aí eu passei a me dedicar só a ela, e eu tinha o plano, assim, eu vou tornar essa empresa muito lucrativa para que ela possa ser vendida, assim. Então eu e a Paty, né? A Paty entrou na empresa e nós duas passamos 1 ano cortando custo e aumentando a lucratividade, assim, só cuidando disso, melhorando o trabalho que a gente tinha com os creators e principalmente descobrindo novos creators antes que eles ficassem muito grandes, assim, que esse era o grande negócio, assim, da empresa. E aí a gente fez isso 1 ano e meio, mais ou menos, e a gente finalmente recebeu uma proposta que foi da Snack, que era uma concorrente na época, e aí a gente vendeu a Amazing Pixel para a Snack. Que foi um ótimo negócio, assim, foi muito legal. E aí, sim, eu comecei a, tipo, tá, agora eu não tenho o que fazer. Assim, eu vou procurar um emprego. E é engraçado, assim, que no começo eu pensei assim, beleza, não preciso fazer nada, né? Eu vou dormir até acordar, eu vou andar no parque, eu vou fazer coisas assim, porque, tipo, tá tudo bem. Só que no segundo, terceiro dia, eu comecei a ficar assim, o que eu vou fazer? Sabe? Tipo, dá uma sensação muito ruim, assim, você não tá construindo nada, sabe? Então, não era um lance de comichão, assim, era meio que um medo mesmo, assim, sabe? Se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder o timing, eu vou perder sabe, o contato que eu tenho, eu vou perder o entendimento que eu tenho do mercado. Eu comecei a ficar assim com medo de se eu ficasse parada, eu não ia conseguir voltar do ponto onde eu estava, sabe? E aí eu comecei... Aí, assim, nessa época eu tinha o JujubaCast já.
E aí eu comecei a me dedicar a ele. A gente tinha grupo secreto e tal. Eu comecei a me dedicar para que ele tornasse, que ele fosse um podcast maior, mais ouvido, e tivesse mais publicidade. Ao mesmo tempo, alguns dos meus ex-clientes da Amazing Pixel me contrataram para ser consultora deles na compra de mídia. Antes eu vendia mídia para eles, eles me contrataram para ser a compradora de mídia em nome deles, que foram o PicPay e a Alura. E aí eu comecei a fazer esse trabalho como consultora, continuei cuidando do JujubaCast, e uma coisa que era uma fonte de receita muito importante para a gente na época era o grupo secreto, que a gente chegou a ter, no total, assim, de assinantes o tempo inteiro. Nossa. A gente chegou a ter mais 7 mil assinantes. E o grupo secreto estava muito difícil de administrar, porque quando a gente começou ele, a gente meio que fez de qualquer jeito. E a gente entregava o conteúdo no Facebook. Então, eu decidi criar um app para fazer isso tudo de uma vez, assim, no mesmo lugar as pessoas pagarem. Sim. E receberem o conteúdo. E aí a gente criou um app que foi o Olo. E foi muito legal, assim. Então, o engraçado foi isso, assim. Teve uma entrevista que eu fui fazer. Eu tô pensando na criatividade de vamos criar uma coisa nova que não existe para facilitar alguma coisa que seria um pano de processo burocrático. Porque a gente recebia os pagamentos pelo PicPay ou pela Apoia-se. Aí a gente tinha que montar uma planilha, olhar quem estava recebendo, olhar no Facebook, ver se as pessoas tinham acesso. E a partir do momento que a pessoa entra no Facebook, você não tem mais nenhum acesso às informações dela. Sim. Se ela mudar de nome lá, já era. Então a gente tinha que ficar meio que fazendo um deparo o tempo inteiro, era muito confuso. E aí eu pensei, vamos criar um app onde a pessoa faz o pagamento e o app controla isso, né? Se ela para de pagar, ela para de ter acesso, o conteúdo tá lá. Era uma ideia bem boa, assim. Aí a gente fez. E enquanto eu estava fazendo isso, eu não achei que ia ser, sabe? Eu não tinha nenhum plano, assim, de isso virar uma empresa. Eu queria só que resolvesse meu problema lá, que desse menos trabalho. Então eu fui procurar emprego. E aí eu lembro que eu fiz uma entrevista, assim, numa grande plataforma dessas, assim, de mídias sociais. E aí eles falaram assim, ok, essa vaga, a gente tem um processo seletivo um pouco maior e tal, que a gente quer conhecer muita gente e tal. Nossa. Então deve levar aí uns 9 meses. Aí eu falei assim, nossa, eu não vou aguentar 9 meses e esperar alguma coisa, tá bom. Eu vou fazer outra coisa, assim, que se daqui a 9 meses me chama, a gente vê. E é engraçado, assim, que quando finalmente eles me chamaram, eles não me chamaram para me contratar, eles me chamaram porque eles contrataram outra pessoa. Foi quando o Olo saiu, foi quando a gente inaugurou o Olo. Então foram nesses 9 meses, enquanto eles estavam, tipo, decidindo alguém para contratar, eu, tipo, fiz o negócio do zero, sabe? E aí o Olo foi um mega sucesso e chamou a atenção da Hotmart, que estava fazendo algo muito similar. Eles estavam fazendo um aplicativo bem parecido na época. E aí eles vieram falar comigo e tal. E eles se ofereceram para comprar e cuidar do desenvolvimento, coisa assim. E era uma oferta muito boa. E eu pensei assim, nossa, que lindo, porque eu não tenho que transformar isso numa empresa. Eu não tenho que ser CEO de novo. E aí eu só topei a venda. E foi isso. Então essa foi a outra empresa que eu vendi. Eu não sei se você sente isso, mas do jeito que você contou, parece que tem um ciclo na sua vida empreendedora, do tipo, você começa a fazer uma coisa criativa, ela começa a virar burocrática, e a parte da dopamina, que é o que te motiva, te faz ficar feliz, se sentir conquistando as coisas, abaixa, e aí você acaba vendendo para voltar para alguma parte que seja mais criativa. É isso aí. Mas assim, você estava falando da Paty, da sua família, quando, principalmente assim, nesses momentos de pandemia, não é fácil, mas eu imagino que quando a gente está trabalhando, sabe, quando você tem a sua empresa, vocês são sócias, vocês eram sócias antes e vocês são sócias agora, eu sei que vocês trabalham juntas, certo? Não é muito fácil, às vezes, a gente lidar com a vida familiar. E vocês duas têm um filho. Então, como é que é essa relação de vocês, a relação familiar? Você é a única pessoa neurodivergente na família? Você
ou em casa, assim, você sente que, de repente, às vezes você é a pessoa meio à parte ou não? Vocês têm mais neurodivergentes em casa? Você sente que tá... Não, eu sou a única pessoa diagnosticada com neurodivergência. É, e medicada para tal. É, assim, eu e a Paty, a gente se dá muito bem. Muito, muito bem. Quando ela foi trabalhar comigo na Amazing Pixel, a gente tinha muito medo, assim, de que isso ia afetar o nosso relacionamento. E a gente fez um trato de que se isso começasse a virar um problema, a gente parava. Porque a gente sempre evitou isso. A gente sempre evitou trabalhar juntas. E cada uma sempre teve sua vida profissional, assim, separada. E a gente... na verdade, ela veio trabalhar na Amazing Pixel por uma necessidade, assim. Eu estava precisando de ajuda, eu não tinha condições de contratar ninguém na época, e ela veio segurar ela veio cuidar de uma parte muito grande da empresa, que era toda a parte administrativa e tal. E foi mega importante, assim. Ela foi fundamental, assim, para a empresa se organizar e se tornar muito atraente, assim, para uma venda. Ela era muito azeitada, assim, a Paty sempre foi especialista em processos, né? Ela trabalhava com processos antes, então ela ajudou, assim, a gente a criar muitos processos e tornar a empresa muito, sabe, uma máquina muito eficiente. E foi muito legal, assim, na verdade a gente nunca teve problema, a gente sempre se deu super bem, assim, a gente achava que, nossa, vai ter um monte de problema e tal, a gente percebeu que era o contrário, assim, o que a gente se dava bem no nosso relacionamento em relação a todas as coisas, se refletia também no trabalho, e isso só colaborava. A gente é uma dupla muito boa, assim. Por isso, assim, a Paty é muito boa de processos, de organização, de detalhes, ela é muito, muito detalhista. E a gente tem uma formação, assim, muito diversa, sabe? Eu sempre trabalhei em empresa pequena, sempre trabalhei em startup, sempre tive... Sabe, eu sempre tive um crescimento, assim, que era um pouco desorganizado, assim, porque eu ia de uma empresa para outra e tal. E eu sempre trabalhei muito com essas... Eu sempre me virei muito sozinha, assim. A Paty, ela tem um currículo inacreditável, assim, de acadêmico. Ela tem MBA no BMEC, ela tem um mestrado na University of Miami, ela tem um pós-mestrado na Cornell, ela tem um outro mestrado na USP, assim, é uma loucura. E ela sempre trabalhou corporativa, assim, ela trabalhou no Banco Real, depois no Banco Santander, depois na Brasilprev. Então ela vem sabe, ela cuidava de processos de, sei lá, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, de uma empresa com milhões de clientes, assim. E ela fazia isso funcionar. Então, cuidar de processo numa empresa como a nossa, que é uma empresa menor, né? Uma empresa B2B, assim, é até muito mais fácil. Então, eu acho que a gente sempre se deu muito bem por isso, assim, porque a gente vem de backgrounds bem diferentes. E a gente se encaixa muito bem. E você sente que, assim, vocês se complementam, você sendo uma pessoa neurodivergente, era uma neurotípica, vocês entram nas partes que a outra pessoa literalmente se completa, assim. E você acha que, assim, tem coisas que você sente que, sei lá, vocês, na criação do filho de vocês, é diferente o jeito... Obviamente, nós somos pessoas diferentes, mas como neurodivergente, você acha que algumas coisas, por exemplo, a sua relação com o seu filho, a relação dela com o filho de vocês, é diferente de alguma forma? Não, assim, eu acho que a minha relação com o Eric é diferente da relação da Paty com o Eric, porque nós somos pessoas diferentes. Mas eu acho que é só isso, assim, eu não acho que o TDAH influencia nisso de alguma forma. A não sei se for por uma questão, assim, de você acreditar o TDAH, criatividade, ou aptidão para música, coisa assim. Porque uma coisa que eu e o Eric, um assunto que é muito comum pra gente é música, né? Que ele também toca e tal. Então, mas eu acho que não, assim, eu acho que é mais... Eu não acho que isso afeta realmente, assim, a nossa maneira. O que afeta, assim, desde que a gente se mudou para essa casa, e eu passei a ter esses efeitos não tão bons, assim, do TDAH, a gente começou a fazer umas coisas, assim, tipo,
Por exemplo, eu tenho um canto, assim, na cozinha, que é meu, onde todas as coisas ficam à mostra. Elas não vão pro armário. Se elas forem pro armário, eu vou deixar elas sim. vencerem e elas vão estragar. Então, é uma coisa que a Paty sempre gostou de tudo muito clean, tudo muito limpo. E ela abriu mão disso por mim, assim, de deixar um cantinho ali onde tem um monte de comida empilhada. Porque as minhas coisas não irem pro armário. Outra coisa é que a nossa geladeira, assim, é toda diferente, assim, tipo, as coisas que estragam rápido ficam na porta. As coisas que não estragam, assim, então, assim, tipo, condimentos, assim, mostarda, ketchup, isso, tipo, não estraga, né? Então, elas ficam na gaveta lá do fundo. E as coisas que estragam rápido, assim, tipo folha, que assim, fica na porta, porque eu vou Faz muito esquecer. sentido. Então, a gente passou a ter umas coisas assim em casa. Isso é por causa da permanência de objeto do TDAH. Por causa. O nosso cérebro organiza as coisas diferentes. É o que exatamente o que você falou. Se não está exatamente na nossa frente, às vezes a gente não lembra que aquilo existe. E, nossa, faz muito sentido, assim. Eu comecei a organizar a minha geladeira assim também. Ajudou bastante. Principalmente frutas e verduras a não estragarem. Você usa esse método? Jogar comida fora, jogar uma comida novinha, embalada fora, é uma coisa muito constante pra mim. E assim, dói. É uma parte muito triste da minha vida. Você usa essa técnica para outras coisas também que você precisa? Por exemplo, organização de escritório, organização de trabalho. Mesmo, por exemplo, sei lá, pautas do... Eu sei que você tem uma produtora do JubaCast, mas de repente alguma coisa que você... Projetos que você faz. Assim, eu acabei me tornando boa em organizar coisas justamente porque eu sempre tive muita dificuldade de delegar coisas. Então, eu tinha o ímpeto, sabe? Eu tinha a intuição de fazer as coisas eu mesma do começo até o fim. E em um certo ponto, isso começou a ficar inviável, né? E aí eu chegava para alguém e falava assim, você faz isso aqui enquanto eu faço aquilo ali. E aí não vinha do jeito que eu queria. E aí eu comecei a, sabe, criar processos para garantir que aquela pessoa vai estar fazendo do meu jeito para sair, para as coisas se encaixarem no final. Então, por conta dessa necessidade, eu passei a organizar as coisas bem direitinho, assim. Então, a maneira como a gente organiza, assim, as pautas do programa, coisa assim, a maneira como a gente se organiza como empresa é até bem organizada. Agora, por outro lado, a verdade, assim, é que eu trabalho muito melhor sob pressão. Então, tem muita coisa, assim, no JujubaCast que a gente decide na hora, e esses são os nossos melhores programas. Então, é muito normal, assim, tipo, o programa tem que ter um jogo, né? E aí, chega na hora, tipo, qual vai ser o jogo? Nossa, esqueci de colocar o jogo. Tá, vamos só começar, na hora eu invento alguma coisa. E são os melhores jogos. Eu já fiz isso algumas vezes. Tem um que eu lembro que vocês fizeram de música, só não lembro quem era. Se era uma música do Roupa Nova, acho, ou uma citação de... Eu não lembro, mas era uma coisa. Era uma citação ou é uma música? Eu gosto muito de joguinhos. Esses são muito... Esses de citação, assim, são mais do Rafael, aquele que curte isso. Mas eu sempre invento uma coisa na hora, assim. Esses últimos todos foram assim, eu inventei na hora. Os últimos 10 aí que tiveram jogos, provavelmente, eu não sei se todos os 10, mas a maior parte deles eu inventei o jogo. Por sinal, eu queria agradecer, eu mandei uma cartinha, ela foi lida, eu fiquei muito feliz. É verdade, agora que você falou, eu lembrei. E aí eu li, e você mandou ela toda anônima, assim. E aí você falou, eu criei o podcast, e aí eu falei, vamos fazer o jabá aqui do podcast. E aí a gente ficou pensando assim, putz, mas ela mandou tudo anônimo e tal. Mas aí alguém falou com você, né? Ela falou comigo, ela é uma fofa. E... Não, eu entrei no grupo, no canal do JubaCast. Eu, por sinal, eu inclusive quero te agradecer muito, porque eu estava num processo há mais de um ano, assim, de me entender. E uma das últimas coisas que eu ouvi, que eu pensei, não, ok, faz sentido, é isso, foi o JujubaCast ano passado de LGBT. E falei, não, é isso. E
no grupo de apoiadores da Tribo TDAH, os nossos TDAH Hypers, eu não era a única pessoa que estava passando por esse processo nesse tempo. Então, nós somos um grupo de pessoas e tinha mais gente, a gente conversava e, não, eu acho que talvez eu seja isso, não, talvez eu seja aquilo. Ah, não, mas para mim é óbvio que você é isso. Então, e a gente, os JujubaCats lá, geralmente eles saem e a gente compartilha entre a gente. E eles ficam discutindo os JujubaCast no grupo da Tribo TDAH. Então... Inclusive, eu quero mandar um beijo para Malu e para o João, que eles mandaram, que a Malu mandou uma cartinha. A Malu, inclusive, está morando na Espanha. Ela mandou uma cartinha como Moon. E ela, aliás, eu perguntei se eu podia revelar e ela falou que sim. E foi do JujubaCast agora, de LGBT agora, de... Essa história foi maravilhosa. Inclusive, Malu e João eles são voluntários da tribo, eles fazem a moderação do grupo. E Ai, que assim, legal. você não faz uma noção de quanto a galera da tribo te ama muito, assim, e como a gente te admira absurdamente. O dia que alguém ouviu um episódio, você falando, ai, mas eu também sou TDAH, a gente explodiu dentro do grupo, ele era o assunto. Porque imagina que a Jess é gente como a gente. A Jess passa pelos mesmos problemas que a gente passa. Neurodivergente como a gente. E por isso que eu precisava muito te chamar, assim. Essa semana da TDAH, para mim, não seria completa sem falar com você, sabe? Ai, que bom. Uma coisa... Certo. Me convida lá pro grupo, eu quero fazer. Eu acho que eu vou abrir uma sessão só pra você, porque você vê, tipo, eu quero muito que você esteja lá. Tá bom, depois me manda o que eu tenho que fazer. Uma coisa que no JujubaCast você fala bastante sobre esse seu processo, sobre essa sua transição. E eu sei que como pra gente foi importante o JujubaCast LGBT, eu sei que pra você ele foi mega importante, assim como a gente também. Você revelar que você é TDAH foi importante. Como é que foi assim? Você acha que tem alguma influência de neurodivergência nisso? Porque eu tô te perguntando isso porque tem um motivo. Existem alguns estudos, não só de TDAH, quanto de pessoas autistas, que existem probabilidades maiores de pessoas neurodivergentes se questionar. E se questionar assim, se a gente pertence a caixinhas, sejam caixinhas de orientação, sejam caixinhas de identidade. E eu sei que às vezes a gente percebe isso cedo, às vezes eu, por exemplo, demorei muitos anos para me entender, mas eu queria entender, será que você vê alguma coisa assim, do jeito que você se entendeu? Você vê se tem de repente uma questão neurodivergente nisso, de questionar padrões e questionar necessidades da sociedade, de você precisa ser de uma forma e não, eu posso ser quem eu sou? Eu não sei. Eu sei que é muito comum as pessoas que estão nas duas siglas, né? É muito comum pessoas LGBT também serem TDAH, assim. Eu não sei, eu acredito que boa parte das que eu conheço, eu acho que elas são neurodivergentes. Então, eu acredito, assim, eu acho interessante que existam estudos nesse sentido e tal, mas eu não sei, porque assim, no fim eu me encaixo numa caixinha, né? Sim. Eu sou super binária, entendeu? Eu só não é na caixinha que me designaram quando eu nasci, assim, mas eu me encaixo nela. Então, eu não sei, assim, honestamente, eu passei, ao invés de eu questionar isso a vida inteira eu passei tentando aceitar isso, né? Então, eu questionava muitas coisas, eu sempre fui muito questionador em muitas coisas, mas nisso eu não era, assim, e no começo, assim, sei lá, nos primeiros, até eu ter, sei lá, uns 15, 16 anos, eu concordava com as pessoas, entendeu? Eu estava do lado de achar que isso não existe, coisa assim.
Então, é, eu acho que, sabe, eu não estava lá questionando isso, e ainda assim isso estava lá comigo. Então, eu não sei, pode ser que sim, mas eu mesma não tenho nenhuma evidência da minha vida que possa contribuir para isso. Uma coisa que às vezes pode acontecer, talvez não seja o seu caso, mas a gente às vezes tenta agradar muito as pessoas à nossa volta por medo até de críticas. Então eu não sei se é uma coisa que acontece com você, de se conformar de uma coisa e depois se entender de outra por medo do que as pessoas podem chegar a te criticar, porque com o TDAH geralmente vem um carregado de críticas por diversas coisas. Então eu não sei como você, como de repente foi a sua vida com relação a isso, e se isso pode impactar se pode ter impactado em outras coisas da sua vida que não necessariamente tem uma ligação direta, por exemplo. Quando eu era criança, eu estava na escola, eu tinha muita dificuldade, assim, criança e adolescente, né? Eu tinha muita dificuldade de me interessar pelas matérias, e eu tinha muito, eu sempre fui muito rebelde, assim, em todas as coisas. Então eu não acho que eu tinha muito essa característica de eu queria ser gostada pelas pessoas, eu queria que elas gostassem de mim, mas eu acho que eu sempre fui muito melhor em sei lá, em conquistá-las e fazer elas gostarem de mim do jeito que eu era, do que agradando a elas. Porque, sei lá, eu não acho que eu fazia isso, não. Agora, uma coisa que acontecia muito na escola, eu ia muito mal na escola, e à medida que eu ia ficando mais velha, eu fui começando... Tem umas coisas, assim, que são muito claras, assim, que ficaram muito claras depois do diagnóstico para mim. Eu aprendi a ler e escrever sozinha. Nossa. Quando eu tinha 4 anos. E eu meio que fui, tipo, ligando os pontos, assim, esse aqui faz o som do quê e tal. E em Brasília, os endereços todos têm letras, assim, números, né? Eles são todos códigos, assim. Então, você vê nas placas, assim. Então, eu ficava vendo a placa, eu ficava assim, tipo, mãe, que letra é aquela? Beleza, eu memorizei. E aí eu fui começando a juntar, e, tipo, uma hora ficou muito claro pra mim como que funcionava o negócio. E por conta disso, na época, isso era nos anos 80, e nos anos 80 existia toda uma moda de superdotados. Isso era uma coisa do Zeitgeist da época, sabe? Crianças que se formaram aos 15 anos na faculdade, coisas assim. Eu acho que por conta disso, tanto a minha escola quanto a minha mãe acharam uma boa ideia me avançar 1 ano. Eu pulei o prézinho, que é onde você aprende a ler e escrever. E isso destruiu minha vida, assim, durante muito tempo. Porque eu podia saber escrever, mas eu não tinha maturidade para estar lá. E eu era sempre a mais novinha da turma, eu era menorzinha, sabe, eu não conseguia me enturmar. Então, isso dificultou muito a minha vida, assim, uma dificuldade que eu não precisava ter enfrentado. Aí eu lembro que quando a gente foi da 4ª para a 5ª série, foi um choque muito grande, assim, porque na 4ª série a gente usava uniforme, na 5ª não. Na 4ª série a gente fazia a prova a lápis, na 5ª era a caneta, entendeu? Na 4ª série a gente tinha uma professora só que dava todas as matérias, na 5ª série tinha um professor para cada matéria. E foi muito de uma hora para outra. E assim, eu ainda estava... E era engraçado que na minha escola, a 4ª série, ela era fisicamente apartada da 5ª série em diante. Era um pátio isolado só para as crianças e tal. E assim, se eu pudesse, eu queria entrar nesse prédio para brincar com as crianças que estavam lá, porque eu queria brincar ainda, né? As pessoas da 5ª série, elas já estão... Assim, elas ainda brincam, mas elas já estão mais na ideia de jogar coisas, sabe? Não tem mais, tipo, sei lá, brincar de bonequinho e tal. E eu tava nessa época, assim. Então, o choque foi tão grande que eu comecei a não levar a sério a escola. Eu achava que era tipo uma... Não, isso aqui não é escola, sabe? Então, eu não sei, aconteceu muita coisa desse tipo. E aí, quando eu tava mais velha, eu tinha fama de preguiçosa, né? Porque eu tinha muita dificuldade para acordar, eu ia dormir muito tarde. E as pessoas sempre acharam que isso era uma escolha minha, né?
você dorme tarde porque você não gosta de acordar cedo. Você não acorda cedo porque você dormiu tarde. Aí, então, sempre teve muita comparação com meu irmão, né? Com o Rafael. O Rafael sempre foi muito certinho, ele sempre foi muito bom aluno. E eu comecei a ir mal nas provas, e tinha muito assim, se eu não entendia para que alguma coisa servia, eu não conseguia aprender aquilo. Então, à medida que a matemática foi ficando mais complicada, biologia foi ficando mais complicado, e até o português foi ficando mais complicado, eu só não entendia. Eu fui ficar boa em português, eu costumo me gabar, assim, que eu sei bastante coisa de português. Mas eu fui aprender quando eu estava na faculdade já, porque aí eu entendia por que isso, eu fiz faculdade de jornalismo, né? Aí eu entendia para que servia fazer uma análise sintática, entendeu? Eu entendia o porquê disso. Na quinta, sexta série eu não entendia. Então eu não me interessava, eu tirava nota baixa. Eu só tirava nota boa em história, geografia, e geografia quando era sobre cultura, assim, quando era uma coisa assim de, sei lá, falésias, restingas, coisa assim, tipo, eu ia muito mal. E aí, isso começou a acontecer na minha vida, assim, cada vez mais, e eu comecei a ganhar fama de preguiçosa, de incapaz, de burra mesmo, às vezes, sabe? Isso, obviamente, começou a afetar a minha autoestima. E, claro, essa live não estaria completa sem essa frase. Por que a gente está falando disso mesmo? A gente estava falando sobre se a gente se sentir rejeitada ou não. E, inclusive, você falou de superdotação. Em algum momento, vocês chegaram a investigar, ou você chegou a investigar se você tem altas habilidades e superdotação? Porque de repente pode ser que você tenha dupla excepcionalidade e você não sabe, que é TDAH mais altas habilidades e superdotação, que é uma coisa acaba mascarando muito a outra também. Mas assim, foi uma coisa que eu esqueci de falar quando era história toda. Nos anos 80 e 90 não existia TDAH. Quer dizer, existia, mas ninguém sabia, ninguém falava disso. A criança é preguiçosa, ou a criança é o capeta, né? Era isso. E outra, o TDAH para crianças nos anos 90 era muito ligado à hiperatividade. Basicamente é isso. Eu nunca fui uma criança hiperativa. Esse lado da hiperatividade ele está muito mais no meu cérebro do que fisicamente. Embora eu era bastante ativo, fazia bastante coisas. Eu não era essa criança... Quando eu era criança, assim, eu andava pulando e tal, mas não era assim a ponto de ser incômodo, sabe? Aquela criança que tipo, fica incomodando todo mundo o tempo inteiro. Então, e era sobre isso, assim. Ninguém falava TDAH, as pessoas falavam criança hiperativa, era uma doença de criança, e era focar em hiperatividade. E nisso eu não me encaixava, porque eu gostava de ler, eu gostava de ver televisão, né? Eu gostava de coisas assim. Então, voltando ao começo, talvez você seja do tipo predominantemente distraída. E não talvez do tipo predominantemente hiperativa impulsiva ou tipo misto. Eu acho que sim. Eu acho que da pandemia para cá, isso mudou um pouco. E eu passei a ficar... sabe, assim, quando eu fiz o meu primeiro diagnóstico, eu sempre tinha pergunta assim, já aconteceu de você estar no meio de uma reunião e você levantar a cadeira sem nem saber por quê? Ou então, assim, de você estar no meio de uma reunião e de repente você não está mais e você nem se tocou que você saiu. E eu falei, e eu respondi, não, isso não aconteceu. Mas, tipo, agora isso tá mais, tipo, eu consigo... Não acontece porque faz call, né? É um pouco diferente, mas eu consigo ver isso acontecendo. Eu consigo, assim, várias vezes. Eu participava de uma empresa também, eu era investidora de uma empresa de publicidade, aonde eu não atuava, assim, eu era só uma advisor. E era um assunto muito chato. Muito chato. E eu me via, assim, tipo, me segurando na mesa. Ou, às vezes, levantando mesmo, assim. Eu desligava a câmera e ficava andando, assim, sabe? Com fone, pra não ter que... porque era, sabe, era insuportável. Ficava lá feditinho, assim, né? Mexendo nas coisas. Aliás, eu tô aqui com... Eu tô com o meu pop. Eu tenho um alicate na mão que eu tô montando e desmontando. Eu não faço nada, assim. Você pega a primeira coisa que tá na sua frente também, se você não tem um fidget. Exato.
Eu pego a primeira coisa que tá na minha frente. Aham. E se não tiver nada na minha frente, eu vou. Enquanto você tá falando, eu vou pesquisar alguma coisa no Google. Eu, essa parte da hiperatividade, às vezes, como você falou, reunião. Eu acho que algumas perguntas são muito mal construídas no questionário, porque, por exemplo, eu nunca saí levantando numa reunião. Compensação, como eu trabalho em casa hoje, quando eu trabalho no meu celular, eu não paro quieta. Eu faço uma maratona em casa trabalhando no celular e eu fico caminhando a casa inteira e eu não consigo, por exemplo, escovar os dentes ou falar no celular parada em um canto. Eu tenho que andar, eu preciso andar para fazer isso. Só que as perguntas, não necessariamente ninguém pergunta, você escova o dente no banheiro? Ou você escova o dente na sala, na cozinha, andando pelos quartos? A pergunta é mal construída às vezes. Você não faz essas coisas. Você fica parado num lugar fazendo as coisas. Não faço muito, assim, de ter que estar em movimento, mas eu tenho muito a ideia de que eu tenho que otimizar coisas. Então, por exemplo, na época que eu trabalhava na Bubox FTPI, que eu trabalhava no escritório, assim, eu tinha uma coisa que acontecia muito na minha vida, que era assim, ok, tá na hora de eu ir almoçar. Tá, mas uma outra coisa de você CEO é você almoçar sozinha, né? Que era uma outra coisa que eu detestava. Porque ninguém quer almoçar com você. E assim, eu até tinha uma relação boa com a equipe, assim, todo mundo era legal, a gente era amigo, até hoje, assim, eu sempre fui uma chefe legal, assim. Mas ninguém quer almoçar com você mesmo, assim, porque as pessoas querem, tipo, sabe, se afastar do trabalho um pouco, assim. Então, às vezes acontecia de, deixa eu almoçar com vocês, e todo mundo, claro. E aí você vê que tá todo mundo, assim, tipo, sabe? Não pode, as pessoas meio que elas têm que se conter, assim. Aí eu almoçava sozinha. Aí eu pensava assim, eu vou descer pra almoçar. Onde eu vou? Eu vou no shopping. Putz, mas eu não tinha uma coisa pra fazer no shopping? Tinha. Então eu vou no shopping pra fazer uma cópia de uma chave que eu precisava fazer. Putz, mas eu não trouxe a chave. Então eu não vou almoçar. Então, assim, eu ficava pensando como a minha saída pra almoçar eu não queria só sentar sozinha e comer uma comida. Eu queria fazer isso e mais alguma outra coisa no caminho. E aí eu ficava horas pensando, me distraía, começava a fazer outra coisa e não almoçava. Assim, isso era um clássico da minha vida. Várias vezes eu saía para comer quando eu não estava aguentando mais, assim, 6 da tarde. Aí eu, putz, eu não fui almoçar. Aí eu descia e comia qualquer coisa. Sim. Mas isso, assim, escovar os dentes, por exemplo. Uma coisa que acontece muito comigo é escovar os dentes por 15 minutos. Assim, eu tô escovando os dentes, eu começo a ter uma ideia, e aí eu continuo escovando os dentes. E aí quando eu percebo, eu tô há horas escovando os dentes. E aí você assim, isso é muito, para com a escova na normal. boca pra escrever. Eu tenho no meu espelho uma lista de... Um lugar pra você não perder a ideia. Não, eu faço isso muito, porque senão eu vou perder a ideia. Eu já perdi muitas ideias, assim, que eu nunca vou recuperar. Mas eu tenho uma lista, assim, eu tenho um post-it colado no meu espelho, falando das coisas que eu tenho que fazer no banheiro, porque é muito normal estar lá, assim, o que eu tinha que fazer aqui mesmo? E agora eu vou... isso é normal, assim, aí agora eu já vou na lista, confiro se eu fiz todas as coisas. Nossa, ficou bem legal. Eu, às vezes, quando eu tô falando com as pessoas, principalmente com o Andrei, com meu marido, às vezes eu falo pra ele, pera, o que eu tava falando mesmo? E aí, às vezes eu fico uns 5, 10 minutos parada, assim, no vácuo, até o meu cérebro dar um restart pra entender o fio da meada que eu me perdi. Porque eu não sei o que aconteceu comigo naquele meio de caminho. Ele só deu um branco total. E eu tava fazendo alguma coisa, eu paro no meio da casa. Pra onde eu estava indo, o que eu estava fazendo, pra onde eu vou agora, e o que tem na minha cabeça nesse momento. E aí eu não sei. Então, é o que acontece comigo também, assim. E desde então eu passei, quando a ideia é realmente boa, eu passei a anotar. Eu sempre com o telefone, né? Eu anoto no telefone, assim, é fácil. E já aconteceu, assim, mas o meu lugar onde eu mais tenho ideia é no chuveiro. Porque no chuveiro, você tá, meio que uma privação de sensorial, né? Você tá lá, não tem tela, não tem nada, você tá lá, água.
Quer dizer, eu tomo banho ouvindo música, né? Mas em geral, é muito menos informação do que a gente costuma ter. E aí lá eu costumo ter muitas ideias, assim. Também acontece eu tomar banho de 2 horas por conta disso, assim. Eu fico lá parada e quando me toca, eu tô 2 horas lá, em pé. E aí já rolou muitas vezes de eu falar assim, não, quando assim que eu sair do banho eu vou anotar. E aí eu saí e não lembrava. Então agora sim, essa ideia é muito boa mesmo. Eu saio toda molhada mesmo, pego o telefone, anoto e volto. Porque senão, Eu ia te perguntar se senão eu se a perco, não tem informação não jeito. fica em loop na sua cabeça, porque comigo, se eu tenho alguma ideia no banho, eu fico repetindo a ideia várias vezes, e aí eu termino o Não. banho, me enxugo, repetindo a ideia na minha cabeça, e a primeira coisa que eu faço é pegar só depois e anotar, para não perder. Para- Eu, Parabéns por eu conseguir isso. entre É, terminar o não, eu banho e não conseguir faço, anotar, não. às vezes eu já perdi. Uhum, Mas uhum. eu fico com muita ansiedade de fazer as coisas de. Eu Aham. não sei se você é assim também, não ter a sensação de que às vezes você descansa, mesmo quando você está na sua hora de descansar, às vezes, sei lá, ler um livro, ver TV, o seu cérebro sente que você tem uma culpa por não estar fazendo alguma coisa produtiva, por não estar sendo uma pessoa. Porque tem sempre alguma coisa para fazer. Você sente culpa na hora de descansar? Você não Então, consegue descansar direito ou você fala, hoje eu terminei por hoje, ok, mereço descansar? às vezes, mas assim, eu não tenho muito esse sentimento de culpa, não. Assim, eu acho que eu fiz muito tempo de terapia para ter isso resolvido, sabe? É, eu não. Isso eu consigo evitar bastante. Assim, às vezes dá um sentimento de culpa quando eu procrastinei muito tempo alguma coisa, agora eu vou ter que fazer com pressa. Esse tipo de culpa dá às vezes. Mas em geral, eu não me sinto culpado de descansar, não. Aliás, é uma coisa que eu falo para a minha equipe, assim, para as pessoas que trabalham comigo. Eu falo, Uhum. descansar é parte do processo, é parte do trabalho, assim. Se você não descansar, o seu trabalho vai ficar ruim. Então, eu sempre gosto de fazer analogia com o pit stop da Fórmula 1. O pit stop é uma coisa muito legal, porque ele prova para você que parar por 5 segundos faz você ter uma corrida mais rápida do que se você não parar. Se você parar por 5 segundos, óbvio que essa metáfora não vai muito longe, mas acaba sendo uma maneira legal de explicar, sabe? Se você parar e dormir uma noite bem dormida e continuar o projeto amanhã, você vai ter um projeto melhor e, sei lá, talvez até mais rápido do que se você Sim. trabalhar a madrugada dentro. Então eu sempre falo isso para as pessoas, assim, ó, descansem, assim, não trabalhem no fim de semana. Eu sempre faço isso. Mas assim, eu não consigo descansar. Essa é a verdade, assim. Esse é o meu maior problema hoje em dia, assim. Eu acordo muito, muito cansada. Eu sonho a noite inteira. Eu tenho sonhos muito vívidos e então eu acordo cansada. Eu acordo exausta, assim, como se eu estivesse vivendo Sim. Inception, sabe? Uhum. Como se eu estivesse vivendo uma realidade paralela. E quando eu acordei, embora eu não esteja cansada fisicamente de tudo que aconteceu no sonho, eu tô cansada mentalmente, sabe? Porque eu tava lá, tipo, sei lá, ou assim, ou meu cérebro tava gerando todos esses cenários e coisa assim, e isso cansa, ou eu tava resolvendo um monte de coisas, sabe? Tava contando hoje lá no grupo que eu tive um sonho que a Dilma era presidente de novo e eu era assessora dela. E assim, eu lembro de cada detalhe, eu não vou contar porque vai ficar muito chato, mas eu lembro de cada detalhe, eu trabalhei um dia inteiro lá. Eu lembro de um dia, 8 horas de trabalho, entendeu? Como assessora da presidente. Cansa, Imagina sim, isso, sim. né? Eu nem fui paga. Eu lembro que teve uma empresa que eu trabalhei que eu tive um sonho que eu estava escrevendo um texto e aí aí eu acordei para ir trabalhar e eu pensei, não, eu tenho que descontar Hum, horas extras. E eu, não, calma, mas eu perdi o texto que eu estava escrevendo. Eu estou tentando voltar a dormir de novo, porque o texto estava tão escrito, estava tão presente em tudo que eu escrevi trabalhando hum, no sonho, que é o que você falou. Eu, inclusive, uhum. tem alguns episódios, tem alguns Já episódios que aconteceu eu comigo fiz, também. porque eu Uhum. achei alguns estudos que têm relação. Algumas das coisas que a dopamina, os neurotransmissores de dopamina afetam no nosso cérebro também é sono.
E a qualidade de sono do TDAH, por causa dos processos de dopamina que a gente tem, as menores ligações, a gente tem esse déficit de dopamina, ele implica no nosso sono. E a gente acaba tendo sonhos repetitivos e sonhos mais realistas também. E aquele negócio de acordar não se sentindo que a gente está descansada. Isso faz um pouco de sentido. Isso acontece demais comigo. E até hoje eu não consegui achar um remédio que ajude. E assim, de vez em quando eu posto alguma coisa, né, nos stories, assim, que eu não dormi pouco e tal. Aí as pessoas começam a me falar assim, já tomei melatonina, já fiz meditação, Às já fiz isso aqui. vezes ajustar a dosagem do seu próprio medicamento também não... Já também, assim, eu já testei vários tipos de medicamento. Não adianta. Assim, eu gosto de falar, eu falo pra minha psiquiatra que, tipo, o meu sonho é não sonhar. Eu queria uma noite dormir e não ter sonhos, não ter nenhum sonho, assim, deve ser muito legal. Eu entendo. Eu geralmente vou sonhar com a última coisa que eu tava vendo, então, livro, série. Sonhei essa noite com... Eu reescrevi toda a pauta da entrevista, que eu não tô usando nada, que a gente tá fazendo hoje à noite, no meu sonho, inclusive. Então, Mas... Já pensou, eu começo a falar, Tata, acorda, isso é um sonho. Eu sei que muita gente que o medicamento também pode afetar nisso. Então, tem alguns relatos mas você já tentou de tudo, então eu já tentei de tudo. Alguém escreveu aqui nos comentários, já tentou aromaterapia? Eu já tentei de tudo. Eu não fico escrevendo porque não fica parecendo rude da minha parte, né? Tipo, coisa assim. Mas não é uma informação que eu quero compartilhar, assim. Eu realmente já tentei de tudo. Tem coisas que ajudam um pouco, tem coisas que melhoram, tem noites que eu durmo um pouco melhor, assim. Mas não teve nada, assim, que eu consegui realmente achar que... Melatonina é muito legal, assim. Melatonina me faz, pelo menos, dormir. Porque antes eu ia dormir 3, 4 da manhã, eu começava a trocar o dia pela noite, depois voltava, sabe? Então, assim, a melatonina ajudou bastante, assim, que eu, pelo menos, saber a hora que eu vou dormir. Agora, não significa que eu vou conseguir dormir direito, ou também não implica muito na hora que eu vou acordar. Tem pessoas TDAHs que têm um problema de um nível que, às vezes, precisam de um medicamento pesado para dormir. Mas aí, às vezes, afeta outras coisas que talvez a sua psiquiatra não está a fim de afetar, de tomar um remédio para resolver uma coisa e um outro remédio para combater o efeito colateral daquele, e um terceiro para combater um outro efeito colateral. Tem toda essa... Não, mas eu já falei pra ela, até assim, tipo, eu quero tomar um remédio, mesmo que seja... A gente precisa testar essas coisas, sabe? Porque isso diminui muito a minha qualidade de vida, assim. Não conseguir dormir, não conseguir descansar no sono. Isso realmente precisa ser resolvido de algum jeito, sabe? Mesmo que fosse com remédio mais pesado, igual você falou. Mas eu não sei. Se acontecer, eu falo. Eu falo lá no grupo. Eu não sei. Quem quiser saber, assim, no grupo aí do Trio TDAH, eu vou falar só lá. Só vou falar para os meus iguais. Tem uma pergunta da Carol, Arte Biscoito Bolacha, que ela falou, ao mesmo tempo você tem dificuldade de dormir, ou vocês não têm sonolência ao longo do dia ou na manhã? Às vezes o dia inteiro, às vezes de manhã, depende. Mas é assim, quanto mais eu tenho esse tipo de sonho, mais eu acordo cansada e eu fico com sono o dia inteiro. Mesmo que eu tenha dormido 8 horas, 10 horas. Isso acontece bastante pra mim. E é estranho, assim, né? Tipo, quando eu tava querendo dormir, eu não conseguia dormir. Agora que eu quero não dormir, eu tenho que dormir. Mas, assim, eu sei que já deu uma hora e eu tô... por mim, Jess, eu ficaria assim o resto da vida conversando com você. Eu não sei como está o seu horário. Eu não sei se você quer abrir pra gente encerrar ou abrir para algumas perguntinhas das pessoas. Não, vamos responder as perguntas do pessoal, mas assim, o Instagram encerra a live quando dá 90 minutos. Só pra você ficar atento. Eu tô vendo aqui, só que ele não está contando. Não acabar de repente, porque ele faz isso. Ele parou nos 7 minutos, ou 7 segundos, na verdade, no meu.
Mas A a gente gente começou começou, era 7 e mais ou 10. menos umas Deve ser 7h10 e 7h15. um pouquinho, acho que um pouquinho Então, antes. 1 hora já deu. Uhum. Então vai ser por essa hora. Então, É. No meu eu tava contando aqui. Onde pelo tá? menos no meu, eu apertei no vermelhinho do live, no rosinha do live, e ele apareceu um tempo. Aham. No meu tava aparecendo também, agora não tô mais. Que engraçado. Bom, anyway, fica atenta pra isso. Mas eu Gente, vou vocês responder têm sim a pergunta perguntas, do mandem pessoal. na caixinha. Existe uma caixinha de questionário aqui. Mas ou mandem no chat também, se alguém tiver perguntas e quiser fazer este é o momento. Eu vi que assim, rolaram um monte aí, se rolar pra baixo. deixa eu ver aqui. Não. Perguntaram se você já tentou aromaterapia, mas você falou, já tentou tudo. Eu falei. Eu respondi essa pergunta já. LPLD, a Adriana falou que a mãe desligava a chave do chuveiro porque demorava muito. E teve o Thiago falou que já perdeu grandes composições de músicas porque estava dirigindo. Eu também. Mas todas as vezes que eu não perdi, que eu compus alguma coisa no sono, eu acordava pensando, nossa, essa música é muito legal. Aí quando eu conseguia tocar, não era legal, era uma droga. Eu já acordei de madrugada para anotar poesia. Então, porque ou era isso ou eu não conseguia dormir. Não, também. Gente, ninguém vai fazer perguntas, eu tenho tanta coisa pra Aqui. Pode perguntar. Então, enquanto o pessoal não manda pergunta suas coisas, pode perguntar. Nossa, você pode perguntar coisa do Jubocast também, o que você quiser saber. Você pode perguntar o que você... Eu falei, você pode perguntar o que você quiser. Se você quiser uma pergunta que eu acho inadequada, eu só vou te falar assim, eu não quero responder essa pergunta. Uma coisa do Jubocast, sem sentimentos. Eu sei que você é amiga da Fernanda Takai, mas da onde começou a lore Fernanda Takai? Eu sei, ela é o máximo. Mas por que a lore de a gente sempre precisa falar da Fernanda Takai? Eu não sei. Eu precisava parar com isso. Assim, são duas histórias paralelas. O Rafael sempre foi muito fã do Pato Fu. Ele é muito fã. É a banda preferida dele de todos os tempos, em comparação com qualquer outra. Se pudesse existir só uma banda no mundo, ele escolheria o Pato Fu. Aí você fala, não seria os Beatles? Não. Não seria o Queen? Não seria ninguém. Seria o Pato Fu. Tá. Então o Rafael sempre foi fã do Pato Fu e beleza. E aí, assim, quando a gente fez o Letra e Música, que foi um projeto que eu fiz em 2019, onde a gente entrevistava compositores para eles falarem do sentido da letra das músicas e tal. E um dos primeiros episódios foi com o Pato Fu. Eu convidei eles, toparam participar, e foi muito legal. Eles foram muito, muito legais. E naquele ano, eu ia para o South by Southwest, que é um festival que acontece no Texas todo ano, um festival de filme, música e criatividade, coisa assim. E eu vou todo ano, já faz um bom tempo. E naquele ano, a Fernanda ia se apresentar lá. E aí ela me contou isso no programa. E eu falei assim, tá bom, quando você estiver lá, me dá um toque, assim, a gente se encontra e tal. Mas eu falei isso, assim, você fala essas coisas, né? E ela realmente fez. Quando eu tava lá, ela me chamou. E a gente começou a conversar e a gente ficou amiga. Foi isso. Não tem muita explicação assim. E ela foi muito fofa. Ela levou um livro que é o Songbook do Pato Fu, autografado por ela e pelo John. E aí a gente foi pro bar e a gente foi conversar. Então foi muito legal. Ela é uma pessoa muito legal. E aí tem uma outra piada entre eu e o Rafael, que é assim, que o Rafael rouba meus amigos, né? É muito comum, assim, eu tenho um amigo que eu conhecia, meu amigo e tal, e aí essa pessoa conhece o Rafael, fica amiga do Rafael,
E algumas dessas pessoas, por qualquer motivo, passaram a ter mais. Não que elas não são mais minhas amigas, mas assim, elas passaram a ter mais momentos, passar mais tempo com o Rafael do que comigo. E aí, mas é só brincadeira, isso não é tipo real, é uma piada só. Não tem, lógico que não. Eu amo o Rafael, ele é a pessoa mais legal do universo e eu quero que todo mundo seja amiga dele, assim. E quando as pessoas falam assim, eu não gosto, assim, me tira do sério alguém falar mal do Rafael, mesmo. Assim, me tira do sério. As pessoas falam assim, de vez em quando eu recebo alguma coisa pro programa falando assim, Jazz, eu gosto muito de você, mas me desculpa, mas quem eu gosto mesmo é o Rafael. Eu falo, não, tudo bem, compreensível, normal. Eu também. Então, assim, dito isso, tem essa piada, e aí o Rafael é muito fã do Pato Fu, e eu falei assim, isso é pra você aprender a não roubar meus amigos. Eu fiquei amiga da Fernanda Takai. E é essa a brincadeira. Essa é a piada. Mas o que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar. Essa era a piada, mas assim, aí quando a gente começou a gravar, antes o JujubaCast era só no grupo secreto, existia um programa chamado JujubaCast. E a gente, sem querer, sempre falava da Fernanda Takai. Aí virou uma regra. Tá, faz sentido. Tem uma pergunta aqui que é Frostner. Acho que é isso, gente. Eu não sei. Aliás, para quem tá em São Paulo, vai ter show do Pato Fu agora, sexta-feira, na áudio. E vai ser um mega show. Eles estão se preparando muito para esse show. E eu queria muito estar lá. E eu recomendo que todo mundo vá, porque vai ter surpresas, vai ter coisas legais. Que eu não sei o que é, porque ela não falou. Mas eu sei que Frostner só falou assim: só quero deixar registrado que acho vocês duas lindas, inteligentes e incríveis. Obrigada. A Paty falou, uma outra coisa. Pra ela. Acho que foi pra você. A Paty Mafra. Ela falou, eu acho que sim. Pra eu fazer uma pergunta pra você. Tá. Você não acha irônico você ter um podcast chamado Tribo TDAH? Porque eu acho muito irônico. E eu tenho que me controlar pra não ficar fazendo piada o tempo todo sobre isso, né? Porque, assim, tipo, é um podcast que de vez em quando não vai pro ar, porque a gente esqueceu. Ou então vai pro ar na quarta, porque a gente achou que ainda era terça. Ou então, eu não sei, eu ia ficar fazendo piada com isso o tempo inteiro. Ainda bem que é você e não eu. Porque eu ia colocar, não sei, eu ia fazer live, tipo, com o telefone dentro da geladeira. Eu tô perdendo muita oportunidade. Ele na geladeira, sabe? Não sei. Então, eu ia fazer isso, sabe? Eu ia... porque é muito... Sei lá, quando a gente tá entre a gente, né? Entre pessoas neurodivergentes, que a gente tem lugar de fala, é muito legal fazer piada do assunto, né? Então, eu não sei como você vê. Eu acho que eu sou uma pessoa... Eu gosto de zoar, mas quando eu comecei a fazer podcast, a minha experiência foi um pouco outra. Eu era a única menina no meio de dois meninos. Então, eu era a única pessoa que era criticada por não trazer fontes. Então, quando eu comecei a fazer o podcast sozinha, quando eu comecei a fazer a tribo, porque eu vim de um projeto de 10 anos, com todas as minhas pautas, eu comecei a achar estudo científico. Então, no podcast, eu tento trazer coisas sérias, porque eu sei que tem muita gente já zoando tanto a gente, que se no podcast eu me dou liberdade para isso, mas eu acho que às vezes eu sou séria demais, eu devia me soltar um pouco mais. E aí, quando eu faço o meme na internet, as pessoas não entendem o meme e acham que eu tô zoando. Eu tô meio que no meio do caminho. Eu, entre tentar ser séria e quando eu faço o meme, tem gente que fica me questionando se aquilo sou eu zoando com pessoas com TDAH ou se é um meme e o que aquele meme significa. Porque tem muita gente que é TDAH que também é autista. Então, às vezes, acontece que a pessoa não entendeu que o meme é um meme ou não tem a referência do meme, mas principalmente entre meus amigos, eu zoo muito com... Tá vendo? É muito engraçado isso. É muito irônico isso. Tem um público que não entende você mesmo, porque tem o mesmo problema que você, entendeu? É muito legal isso, é muito engraçado. Se tiver colocar assim, alerta de sarcasmo, alerta de ironia, isso aqui, sabe? Postar um meme, achei certinho explicando que são as coisas. Isso é uma referência do filme tal,
isso aqui é sarcasmo, isso não é verdade, é só uma piada, entendeu? Pelo menos nos episódios da tribo, a gente fala, de vez em quando eu falo quando tem convidado, seja de TDAH dar. É tipo sei lá, um gaydar para pessoas neurodivergentes. Tipo, Sei. porque parece que quando você começa a gostar de uma pessoa e você, sei lá, essa pessoa queria muito ser amiga dela. Aí você vai ver a pessoa, ela também é neurodivergente. Tipo, ela também é TDAH. Minha melhor amiga está fazendo o processo de diagnóstico de TDAH porque a gente acha que a gente é muito amiga e alguma coisa tem ali porque ela é muito parecida comigo. Então, às vezes tem um pouco. Mas olha, eu quero dar uma sugestão Super então aceito. pro podcast, se você me permite. Eu acho que você devia ter alguns episódios sobre como conviver com pessoas sem TDAH. E aí você põe um alerta de que esse episódio não é para as pessoas que têm TDAH, é para eles poderem mostrar para outras pessoas. Entendeu? Então, assim, você fala assim, ó, eu sei que eu tô falando um monte de coisa que você sabe, mas eu tô falando para você poder mostrar para alguém, entendeu? Eu acho que isso seria uma maneira de você não só prestar um serviço muito legal para todo mundo, mas de você ter um episódio que viraliza e que ele continua sendo ouvido mesmo sendo antigo. E que vai ser bastante compartilhado. Conversa sobre isso, você quer participar? Tipo, para gravar para janeiro. Que vai ter o aniversário da tribo. E outra coisa que eu acho, outra sugestão que eu queria dar é de você contar histórias mesmo, assim, de você ter uns episódios que são de histórias de pessoas que têm TDAH e que lidando com isso, mas histórias divertidas, histórias legais, assim, porque eu acho que para todo mundo que ouve e tem TDAH, legal, assim, é muito bom ter informação e ter coisa assim, mas assim, às vezes só o que a gente quer é saber que tem mais gente igual a gente. Nossa, eu tô anotando antes que eu esqueça. Obrigada. Anotei. Não, por favor. Tenho mania de me intrometer no trabalho dos outros, desculpa. Muitas. Quando você quiser, Muitas. só me chamar. Eu acho que talvez... Agora, para gravar um negócio em janeiro, você sabe que eu vou esquecer completamente, né? Então... Eu já estou começando a minha agenda de janeiro, porque eu já vou colocar para votação os episódios de outubro, e depois de outubro eu faço uma pausa para fazer gaveta para janeiro e para os primeiros meses do ano que vem. E porque o aniversário da tribo é em janeiro, então eu preciso fazer mais coisas. Tipo, no meio do aniversário. Faz uma live ou um episódio de Black Friday só com coisas que podem melhorar a vida de alguém que tem TDAH, tá vendo? Eu tô te falando de conteúdos que eu queria ver, assim, sabe, tem muita coisa disso, assim, objetos que são tipo garrafa motivacional, de você tomar água, sabe? Que vem escrito assim, quanto de água você tomou. Esse é um ótimo objeto para pessoas que têm TDAH. Né? Obrigada. Eu acho que a gente já viu essa pergunta. Eu acho que você Opa. Eu acho que você se mutou um pouquinho. Não, é porque minha mãe... Não, agora eu tô te ouvindo. Então foi isso. Fez que silenciou. Mas a gente precisa terminar, porque vai acabar o seu tempo. Se você não se despedir agora, você vai terminar de repente. Obrigada, de coração. Eu já te falei isso várias vezes. Eu tenho medo de parecer stalker, mas eu realmente quero muito ser sua amiga, porque você parece uma pessoa muito fantástica. E toda vez, não só no... a gente já é amiga. Eu ganhei assim um mês. Obrigada. De verdade, obrigada por aceitar. Eu sei que as coisas são corridas, você tem outro país, enfim. Deixa seus contatos, por favor. Fala do JubaCast, fala dos apoios do JubaCast. Por favor, fala da Parasol, fala tudo que você quiser. Gente, ouçam o JujubaCast. É muito legal, a gente conta histórias da vida real. E a gente faz jogos. E agora a gente também conta histórias de pessoas quando a gente faz em vídeo. Tem uns episódios em vídeo e outros não.
E assinem o grupo do JujubaCast. Não, primeiro ouve lá, vê se você gosta. Aí se você curtir muito e quiser ouvir todo dia, quase todo dia, aí você assina o nosso grupo. E me sigam, @JazzRider em todas as mídias sociais. Menos o TikTok, que é Jazz Rider, eu vi. E... de alguma maneira. E me sigam lá, eu tô sempre disposta, assim, eu respondo todo mundo. E é isso. Gente, sigam a Tribo TDAH em todas as redes sociais, está literalmente @Tribo TDAH em todas as redes. E não esqueçam que tem um sistema de apoio da tribo, então todo o projeto depende de você que está aí do outro lado assistindo a live ou ouvindo o podcast quando ele sair, para ele acontecer. Então vai lá em apoia.se/TribuTDH e literalmente o seu apoio é a diferença entre ter lives, ter podcast, ter projeto e não ter nada, porque até agora há pouco o projeto estava quase acabando e aí agora os apoiadores estão ajudando e a gente vai continuar. E é isso. E faça essa assinatura com cartão de crédito, porque se for no Pix, sim, você vai por ter isso que eu escolhi o mês. Apoia-se, porque ele coloca débito automático e a gente nunca mais precisa lembrar. E porque ele lembra você, se você não pagou o boleto, ele envia e-mails pra lembrar. Não, mas se lembrar não adianta, aí fica chegando Mas eu fiz lá por causa disso, inclusive, porque eu sabia que eu ia ter esse problema. Gente, Jazz, obrigada. De verdade, você é o máximo, você é uma querida e eu te amo de verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito legal. E muito legal. Se você está vendo esse podcast, até mais, até uma próxima live. Você está ouvindo o podcast, esse é um episódio extra comemorando a Semana Nacional de Conscientização do TDAH. E viva o TDAH, viva nós, gente! E aí? Vamos tirar screenshot, vamos, antes que você... Tirou? Salvar. Eu acho que voltou. Voltou. Porque quando você foi salvar... Tá, você tirou? Beijo. Então, Beijo, tá. gente. Obrigada, Tchau. gente. Beijo. Tchau. E muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da tribo TDAH. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andrea Martins, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quintos, Roger Lima, Gabriele Varão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Rael Bonassoli, Raquel Romani, Lídia Mariani, Fábio Brunetti, Zaya Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Maria Guizo, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alves, Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Clarissa Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Ariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jô, Eric Alves, Késia, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabela Lima, Biel, Aloísa Pássaro, José Martins, Yuri Moraes, Poliana, Ravena Bazana, Kiara Campos, Franklin Melo, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Pais, Maeli, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Antônio Machado, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Bel Castro, Poliana Oliveira, Clares e Ana Luísa, Vinícius Rolim, Shinodex, Miriam, Virgílio Bepi Mitsu, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, André de Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Lucas Cardoso, Nath, Alessandra Spiandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Vitor, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti,
Felipe Viveiros, Renan Iago Scala, Renato Ribeiro, Tibério Dantas, Rafael Ribeiro, Gabriel Melos, Andréa Ferraz, Malu, Wesley Rueda, Jader, Diego Correia, Carol Garcia, Ana Gabriela, Vinícius Lauri, Adriana Leopold, César Lemos, Raul Aracaki, Diego Matheus, Diego Pessoa, Rafa Rodrigues, Jorge Rodrigues, Kaká, Isa Dourado, Luiz Gustavo, Kathleen, Maria Clara, Danilo Matheus, Desirê Santos, GL, Kelly Bortoli, Alan Alcântara, Cabo Areto, Gustavo Arruda, Vinícius Silva, Michel, Marjorie Amanda, Gabriela Bueno, Felipe, Ricardo Bregalda, Fabrício, Lincoln, Vicky, Thay, Tatiane, Esdras Mendes, Andrei, Rodrigo Rocha, Sani Marini, Thaísa Rodrigues, Fábio D'Ameto, Fernanda Biscalquim, Flávia Mitaki, Kelly Carmo, Kelly Cristine, Alice Portugal, Carla Fábio Gesteira, Tatiana Diniz, Isaac Newton.